Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos de número 30 a 32. Marcos, capítulo 4, versos de 30 a 32. Diz assim: disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves dos céus poderem aninhar-se à sua sombra. Vamos orar. Senhor Deus, diante da sua palavra nós revelamos a nossa incapacidade, ó Pai. Nesse momento nós clamamos o teu Santo Espírito. Vem até nós, ó Pai, que nos faça compreender a sua palavra. Que nós possamos não somente ser ouvintes dela, mas praticantes, para que tenhamos uma vida em conformidade com a sua santa e poderosa vontade. Tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Os irmãos sabem muito bem que o estilo parabólico, o estilo de parábolas, são os mais utilizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo ao ensinar a verdade do Evangelho, ao ensinar o Evangelho. As parábolas elas estão em todos os Evangelhos, mais ainda no Evangelho de Lucas, mas você vai ter no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e algumas no Evangelho de João. E é interessante porque quando a gente fala sobre parábolas, quando a gente está citando parábolas ou pregando parábolas, a gente tem que ter um certo cuidado, porque muita gente tende a transformar as parábolas em alegorias. E parábolas não são alegorias, né? São totalmente distintas, um estilo de outro. A parábola, normalmente, ela enfatiza um ponto específico ou um ensinamento específico que, nesse caso, o Senhor Jesus está querendo ensinar. A característica maior da parábola é a utilização de ideias ou figuras do dia a dia para elucidar um ensinamento em específico. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que parábolas não são alegorias, né? Onde você, por exemplo, pode pegar qualquer elemento e alegorizar a seu bel prazer, tornando aquele elemento algum elemento de verdade a despeito do contexto específico. Não, parábolas são totalmente distintas de alegorias. E quando a gente vê Jesus ensinando por parábolas, nos salta à mente o motivo, a motivação pelo qual o Senhor fazia isso. E nesse mesmo capítulo, no versículo 10, o Senhor Jesus fala o porquê dele utilizar desse estilo parabólico, né? No versículo 10 ele fala assim, quando o evangelista fala assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. E ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. É interessante que a utilização de Jesus desse estilo, ela tem duas vertentes. Primeiro, a vertente de tornar mais fácil o ensinamento para aqueles que são seus discípulos, para aqueles que estavam diante dele, né, e haviam seguido, mas também havia uma vertente de obscurecer, ou de como uma espécie de esconderijo dos tesouros de Deus. Ao mesmo tempo que a parábola ela facilita o entendimento, ela também obscurece o entendimento daqueles que estão afastados do Senhor, digamos aqui assim, ou daqueles para o qual o Senhor não quer revelar, uma linguagem mais bíblica, né? Então, aos discípulos, o mistério era desvendado por meio dessas parábolas. Já aos pecadores, aqueles que não se arrependiam, daqueles que não eram eleitos do Senhor, a palavra era escondida a fim de não se voltarem para as verdades da Escritura, né? Isso pode parecer até um pouco duro a primeiro ponto, mas a grande questão aqui é que o Senhor se revela a quem Ele quer se revelar. Então ele faz isso, obviamente, por meio de parábolas, de meio facilitador dos seus discípulos, mas também de modo a esconder daqueles que não são discípulos. E se as parábolas ensinam um ponto principal,
qual seria então o tema principal desta parábola que nós acabamos de ler, né? A parábola aqui que na nossa versão, talvez da sociedade bíblica, né, diz a parábola do grão de mostarda, enfatizando apenas o elemento que está mostrando aqui figurador, né, que está assemelhando aqui o que o Senhor Jesus está querendo dizer, mas a temática principal dessa parábola está basicamente no fato do Senhor Jesus revelar a natureza do seu reino. Nesses três versículos, o Senhor está querendo mostrar aos seus discípulos qual é a natureza do reino de Deus, em que consiste o reino de Deus, qual é a temática do reino de Deus, qual é o objeto principal do reino de Deus, em que eles podem entender, caso houvesse uma pergunta sobre o reino de Deus, em que consistiria o reino de Deus. E essa relação dessa parábola específica acerca do reino de Deus, as parábolas do reino de Deus, está muito específica e também assemelhada justamente àquele título que nós temos lá no primeiro versículo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, no versículo 1, quando é dito assim, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o primeiro verso de Marcos, como uma espécie ali de título daquilo que seria dito. Qual é a temática do livro de Marcos, né, de forma mais ampla? É o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E da mesma forma, essas parábolas se reportavam a respeito justamente do reino de Deus, ou na consistência, ou naquilo que consistia o reino de Deus. E a explicação, né, sobre isso, sobre o reino de Deus, perpassa pelo seu Evangelho, pelo unigênito do Senhor, pelo Verbo encarnado. Não há como nós estudarmos o Evangelho de Deus, ou entendermos o Evangelho do Senhor Jesus, sem entendermos quem é Jesus. São duas coisas que são indissociáveis, né? Elas são unidas, né? O Evangelho do unigênito, do Filho de Deus, do Verbo encarnado, daquele que veio até nós, né, em forma humana, aquele que, segundo o Evangelho, né, o Evangelho de Marcos, que mostra Jesus indo até os locais, né, expulsando demônios, ressuscitando mortos, curando os doentes, sarando os leprosos, né? É sobre ele, é sobre Jesus que o Evangelho está tratando aqui. O rei que reuniria um povo para si e formaria esse povo no reino de Deus. O reino de Deus consistiria justamente dessa formação desse povo, do povo eleito de Deus. E a grande mensagem, a mensagem de Jesus, né, ao anunciar esse Evangelho, é basicamente o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está perto, o reino de Deus está dentro de vós. Essa é a mensagem pregada por Jesus, por João Batista, né, o profeta que veio como arauto do Senhor Jesus, e o reino estava dentre eles. E agora estava explicando seus discursos sobre a natureza deste reino, ou seja, para usufruir deste reino, para experimentar deste reino, antes eles precisariam conhecer quem é o rei deste reino. De onde procede esse reino? Esse reino procedia do alto, de Deus, por intermédio do Filho unigênito prometido. Durante todos aqueles anos, né? Aquele tempo, por intermédio dos profetas, por intermédio de Abraão anteriormente, e agora ele estava ali diante deles. E é o nosso Senhor Jesus que vai ensinar, né, essa parábola que nós lemos, mas não somente essa parábola. Se você perceber, a primeira cláusula aqui no verso 30 é disse mais, ou seja, ele disse algo antes. Né? Se ele disse mais é porque ele já estava dizendo algumas coisas. E o que ele estava dizendo, se você perceber no verso 16, é disse ainda. No verso 21 também ele disse. E você vai ver isso aí até mesmo até se iniciar aqui o capítulo, quando o Senhor Jesus ensina a parábola do semeador. Ou seja, essas parábolas elas estão unidas, elas estão assemelhadas. Todas essas parábolas elas estão concorrendo para um fim comum, para um propósito comum. E quando ele começa aqui pela parábola, né, do semeador,
ele está querendo mostrar, em primeiro lugar, como esse reino no qual nós estamos falando, ele é formado. Né? No versículo 30, ele está querendo mostrar, a gente já viu, a natureza do reino. Mas até chegar na natureza do reino, ele vai caminhar, né, perpassar por vários pontos até chegar na natureza do reino. Primeiro ele vai falar como que esse reino é formado. E nos versos de 1 a 9, né, nós temos aqui a parábola do semeador, uma parábola muito conhecida. E é nessa parábola que o Senhor Jesus vai falar como que esse campo na figura da colheita, na figura de um campo frutífero, né, de como esse campo se torna frutífero. Mas a grande questão aqui é o alerta do Senhor Jesus Cristo para o fato de que a palavra ela é semeada em diversos terrenos. Você lembra muito bem dessa parábola. Mas nem todos esses terrenos eles são ou serão férteis. A gente sabe muito bem disso. Alguns desses terrenos, inclusive, podem parecer bons, mas quando nós observamos por mais um tempo, a gente vê que aquela semente não vai dar uma boa colheita. Ele mostra, por exemplo, que os inimigos dos homens estão apostos para fazer com que essa semente não frutifique. Quais são esses inimigos? Primeiro, a carne. Quando essas sementes são colocadas ou caem em terrenos espinhosos, né? São agora as ideias aqui, ou o pecado é fascinado com as ofertas, o ser humano, o homem, aquele que é o terreno pelo qual caiu a semente, as pessoas são fascinadas com as ofertas do mundo, a carne não deixa com que essa semente frutifique. O segundo inimigo, o pecado, são os terrenos rochosos. Os homens se escandalizam, não aguentam com as intempéries da vida, com os sofrimentos, com as tribulações, como nós citamos hoje aqui. E o terceiro inimigo, né, o diabo. As sementes que caem à beira do caminho e o inimigo vai lá e as rouba. Então você vê que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus está querendo falar como que esse reino é formado. E esse reino é formado através de um processo da semeadura. Mas essa semeadura não é tão simples assim. Há muitas objeções para que até aquela semente frutificar. Então ele está querendo falar que há necessidade de semear. Mas melhor dizendo, essa semente cai e frutifica é naquele que o Espírito Santo de Deus faz germinar. Você vê que há um apontamento muito forte aqui para o Espírito Santo que produz essa obra. A próxima parábola, que está dos versos 21 a 25, é interessante que essa parábola do semeador é tão importante que o Senhor Jesus ele explica ela aos seus discípulos de versos 10 aos versos 20, né? E depois, a partir do verso 21, você vai ver a parábola da candeia, quando a gente até citou aqui, também lhe disse, né? Vou até ler para vocês. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Você vê que agora, né, a ideia do Senhor Jesus aqui é mostrar o propósito do reino de Deus. E o propósito aqui, ele vai utilizar essa figura da candeia, mostrando que o reino de Deus é como essa candeia, ou seja, aquela que, de alguma forma, ilumina o ambiente a qual ela está situada. Nos tempos antigos, a iluminação ela não era feita por vias elétricas, né? Mas você possuía ali esse alqueire, você colocava em cima desse velador, melhor dizendo, essa lamparina, e ali naquele velador, essa luz, ela dissipava por todo o ambiente, né? É a mesma ilustração que o Senhor Jesus usa para os seus discípulos em Mateus 5, 14, 16, né? Quando ele fala, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
O que o Senhor Jesus está querendo mostrar aqui é que, embora o reino estivesse por algum tempo em oculto, seu objetivo, o objetivo do reino de Deus, é trazer todas as coisas à luz. E por isso, o reino deve ser colocado em local de destaque para cumprir a sua função. Naquele momento, ele poderia até estar de forma velada, mas haveria um momento em que todos olhariam a luz do Senhor e de alguma forma seria iluminado por ele. Não se poderia esconder a luz do Evangelho em algum ponto. Ela seria visível, estampada diante de todos. No momento correto, o reino seria visto por todos e todos seriam julgados por ele. Não haveria escapatória, Ninguém sobreviveria à luz do reino. Ou você seria salvo por ela, ou você seria condenado por ela. Você vê que aqui uma espécie didática, de explicação do Senhor Jesus Cristo acerca do seu reino. Primeiro, mais uma vez, ele vai falar como que esse reino é formado. Depois ele fala qual é a função desse reino e como não há escapatória diante desse reino. E agora ele chega justamente na parábola que nós lemos, a partir do verso 30, a parábola. Antes ainda ele fala da parábola da semente, que ele vai falar, vai mostrar que o crescimento desse reino se dá como uma espécie de milagre. Está aí a partir do verso 26, disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a seca. É interessante que ele dá esse exemplo aqui, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse a semente à terra. Depois que ele dorme, se levanta de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Parece que houve ali uma espécie de milagre para que aquela semente germinasse. Não estava no controle do semeador fazer com que aquela semente germinasse. Então, há aqui um apontamento para quem é o autor da frutificação desse campo, se assim podemos dizer. E quem é o autor? Para quem que ele está apontando? Para o Espírito Santo de Deus. Não há controle algum na vida, por exemplo, do pregador, ou do pastor de igreja, ou do plantador de igreja, em fazer esse campo germinar. O trabalho destes é apenas lançar a semente, lembrando que essa semente vai cair em diversos terrenos, e naqueles que frutificarão como se uma espécie de milagre, porque o semeador ele vai dormir e acordar, e quando ele acordar ele vai ver aquela semente dando fruto. Ele está tirando aqui o poder das mãos dos seus discípulos. A vocês cabe simplesmente lançar a semente, porque quem faz crescer é o próprio Deus, por meio da sua soberana vontade, pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós não temos gerência alguma em florescer, em fazer florescer esse campo. E aí sim, agora sim a gente chega na parábola do grão de mostarda, a partir do verso 30, que nós lemos. Verso 30, disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Ele está tentando aqui mais uma vez explicar a natureza desse reino, e ele vai fazer isso a partir dessa parábola. O objetivo do Senhor Jesus era fazer uma explicação por meio de parábolas, a fim de que fossem ainda mais elucidados para os seus discípulos, e mais uma vez escondidos daqueles que não foram por ele mesmo chamados. E essa pergunta, a primeira pergunta que ele começa aqui a parábola: a que assemelharemos o reino de Deus, ou com que nós podemos utilizar para poder explicar de forma mais lógica, mais concatenada, mais didática para os discípulos a consistência do reino de Deus, ou do que se consta o reino de Deus? Isso é interessante porque ele poderia utilizar de qualquer figura para poder elucidar isso. Figuras na natureza, figuras na inteligência humana, ou de qualquer forma da existência humana. Mas o que é interessante é que, para fazer essa comparação de como explicar isso, o Senhor Jesus ele usa aqui uma ideia
uma ideia simples, uma ilustração simples, a ilustração da plantação. Mais uma vez, ele poderia usar coisas espetaculares que há tanto nos céus quanto na terra, mas a figura que ele utiliza, a ilustração é simples, a simples ilustração de uma plantação. E não mais, não somente isso, né? Escolher uma figura tão simples, a ideia da plantação, de um campo, né, de colheita, mas ele também escolhe de todas as sementes, a que a esta época era considerada a menor de todas, né, o grão de mostarda. Você vê que aqui tem um propósito que é justamente evidenciar essa simplicidade do reino de Deus. Mostra para os seus discípulos e para nós que muitas vezes nós, quem dificultamos o entendimento da palavra, que é simples, é no seu contexto simples, né, na ideia simples, né? A primeira questão em hermenêutica bíblica que nós precisamos entender é que a Bíblia diz aquilo que ela está dizendo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, o princípio básico de hermenêutica é que nós precisamos entender o texto como ele está escrito e não colocar elementos da nossa cabeça, colocando coisas que ele não está lá para poder fazer um entendimento segundo a nossa própria vontade. Não. A primeira coisa é entender o texto conforme a concepção ou a escrituração do próprio autor original. Mostra isso que somos nós, muitas vezes pelos nossos próprios pecados, que dificultamos o entendimento da palavra de Deus. Mas se pararmos, nós veremos e entenderemos que muitas vezes, né, nem tudo que reluz é ouro. As coisas que são menosprezadas, muitas vezes, são aquelas que possuem mais valor, né? Precisamos ler o texto bíblico com a sua simplicidade, orando e vivendo aquilo que o Senhor coloca nos nossos corações. Essa é a primeira forma de entender a Sagrada Escritura e entender aquilo que o Senhor Deus tem a nos dizer. Ele mostra isso de forma muito clara aqui, né? Utilizando um elemento simples para poder explicar a natureza do seu reino. E aí ele vai decidir contar uma história para mostrar o caráter do seu reino. Ele vai contar essa parábola com o objetivo de falar acerca do reino de Deus. E a primeira questão aqui na parábola do grão de mostarda é que a ideia utilizada por Jesus, né, a ideia da lavoura, vai mostrar especificamente a figura da semeadura, de uma plantação. E é interessante que o grão de mostarda ele mede cerca de 2 milímetros, né, de diâmetro. Ou seja, é algo muito pequeno, que cabe tranquilamente na palma da sua mão, que você vai ficar, para aqueles que têm dificuldade de vista, talvez não vai conseguir enxergar de forma tão clara, né? Você pode perdê-lo a qualquer momento. Então, até esse momento, como eu já disse, era a semente menor, ou a menor semente, segundo a ideia do Antigo Oriente Próximo. E ele olhando para essa semente tão minúscula, né, nós olhando, ou então os seus discípulos olhando, não dava para se ter uma ideia de que ela teria a condição de chegar a um tamanho considerado de uma árvore frondosa. É uma semente que aparentemente, por exemplo, daria no máximo uma planta bem rasteira. Se você olhasse para aquela semente, se você olhar para aquela semente e querer deduzir, né, a partir daquela semente, qual seria o tamanho daquela árvore ou daquela planta em específico, você falaria no máximo algo que não passaria ali de 50 centímetros, bem rasteirinho, né? Mas, para surpresa, né, de todos aqueles que estavam diante ali, quando o Senhor Jesus segue aqui no partir do verso 31, ele fala como um grão de mostarda que quando semeada é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, né? Parece que ao esperar o seu crescimento, algo de surreal acontece, aquela pequena semente se torna uma grande árvore que pode inclusive chegar aí para os seus 3 a 4 metros de altura. Mais uma vez, não era esperado isso não é esperado de forma lógica, uma semente tão pequena dá origem a uma árvore tão frondosa, de 3 a 4 metros
de altura, uma semente de apenas 2 milímetros se tornaria uma árvore tão grande, né? Que serviria para abrigo dos pássaros, para que eles pudessem se reproduzir longe dos perigos dos predadores. Está aqui no verso 32, né? Mais uma vez semeada, cresce, se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Ou seja, eram as preferidas das aves para que pudessem reproduzir-se às suas sombras. Era uma árvore frondosa, com galhos frondosos, com boas folhagens, que poderia, por exemplo, proteger, né, de possíveis predadores. O que esse texto está, primeiramente, nos mostrando aqui, né, ao nós entendermos essa parábola? Bom, em primeiro plano, de forma bem clara, é que só há 2 opções para nós crermos no Senhor Jesus. Ou nós estamos completamente loucos e estamos afundados na maior mentira do mundo, ou então nós temos a maior verdade do universo. Porque se você pensar comigo, nós cremos em um Deus que abriu mão da sua glória, que se tornou homem, não somente isso, mas homem simples, carpinteiro, vindo de uma mulher e de um homem simples, de uma região simples, de uma cidade considerada sem nenhum prestígio, a cidade de Nazaré. O reino de Deus, aquela árvore tão frondosa, germinaria de uma semente de 2 milímetros. E essa semente, né, a semente chamada Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, Senhor do Universo, veio a este mundo como um homem simples, como um homem humilde, carpinteiro, oriundo de uma cidade sem prestígio. E outra coisa, além disso, né, se fez homem aos moldes de um homem pecador como nós. Embora não tenha tido pecado algum, ele se fez, na linguagem bíblica, se fez pecado em nosso lugar. E além disso, ele escolhe discípulos ainda mais humildes, pescadores, homens indoutos que perdem as suas vidas em prol da mensagem do Evangelho, a mensagem de que Cristo havia morrido e de que Cristo havia ressuscitado. E essa mensagem, esse homem, era Deus. Como você consegue estabelecer, né, 2 verdades tão importantes, tão claras, de que ali você tem um grão de mostarda, algo tão pequeno, tão aparentemente inútil, mas ao mesmo tempo que se transformaria numa árvore tão grande, num reino tão grande, num reino que praticamente, de uma forma lógica, não teria fim. A grande comparação do Senhor Jesus é mostrar esses 2 lados. Um lado humano, mostrando como se, pela vista humana, mas também mostrando ao lado da perspectiva da Escritura Sagrada do Senhor, que esse reino ele não teria fim, seria um reino aos moldes dessa árvore tão frondosa. Se você pensar comigo, além disso, além do Senhor Jesus ter vindo em forma simples, humilde, escolhendo discípulos humildes, pescadores, essa religião, né, nascida na Judéia, o cristianismo, é uma região, a região da Judéia é uma região minúscula, dominada por tantas nações, né, passaram por diversos exílios, teve o seu templo derrubado, salteado. Como que essa religião nascida ali poderia chegar em algum lugar se não fosse por meio do Espírito Santo de Deus, agindo para que o cristianismo se tornasse essa árvore tão frondosa? De forma humana, o cristianismo não poderia durar muito diante, por exemplo, da opressão do Império Romano. Ele logo seria exterminado, logo essa ideia seria exterminada, ela não sobreviveria tanto tempo. 2000 anos? Nunca. Mas é aquela religião de pescadores, de homens indoutos e humildes, que logo alcança a Mesopotâmia, avança para a Europa, alcança o mundo de uma forma que ninguém pode explicar, como uma espécie de milagre. Vai até para os Estados Unidos.
Quanto mais do cristianismo ele é perseguido, mais o cristianismo cresce. Tertuliano falava que a semente, né, o sangue dos mártires era a semente do cristianismo. Ou seja, quanto mais gente era morta em prol de Cristo, mais o cristianismo avançava. E como que uma semente tão pequena poderia se tornar uma árvore tão frondosa? E é o cristianismo que se torna uma árvore imensa, com os seus galhos carregados, se torna a maior religião do mundo. O evangelho avança por todo o planeta. E além disso, essa árvore, ela é abrigo para todos aqueles que precisam e desejam encontrar nela segurança. Não somente para você, mas para todos os seus filhotes, para toda a sua descendência, para todos aqueles que estão debaixo dessa árvore. Pessoas de todas as nações vão até Jesus para se livrarem dos seus fardos pesados e lançam sobre ele, sobre o seu caule, as suas dores, as suas mazelas, os seus anseios, e saem com a garantia de segurança, de sombra fresca e muitos frutos para alimentarem a todos que estão diante de si. Essa é a figura, a ilustração que o Senhor Jesus utiliza para explicar a natureza do reino. Primeiro ele mostra como o reino ele é formado. Depois ele mostra como esse reino ele é, a partir da parábola do semeador, como o reino é formado. A parábola da candeia, como esse reino, qual é a função desse reino. E como todos terão de se submeter algum dia a este reino. Esse reino ele vai ser evidente a todos. Depois ele mostra como o crescimento desse reino vai ser de forma miraculosa. E depois ele mostra a natureza desse reino a partir do grão de mostarda, mostrando que muitas vezes os nossos olhos, a nossa mente, como nós imaginamos as coisas, nós tendemos a dar ênfase ou dar importância àquelas coisas que saltam aos nossos olhos. Mas muitas vezes aquelas que são menosprezadas são as maiores, as mais importantes, né? Isso fica claro, né? Hoje você vê que a coisa mais importante que nós temos, de forma humana, né, falando, é a nossa família, e é aquilo que é mais menosprezado para o mundo. O trabalho, que é algo importante também. As pessoas hoje querem dinheiro, mas não querem trabalhar. Você vê que a igreja, a congregação, hoje as pessoas querem uma espiritualidade a despeito da congregação. Você vê que há uma espécie das pessoas darem importância àquilo que salta os olhos. Mas muitas vezes aquilo que é importante são aquelas coisas que são ainda mais menosprezáveis. Talvez se você vivesse com o Senhor Jesus naquela época e disse o quanto ele sofreu, foi menosprezado, foi maltratado pelos seus próprios compatriotas, você talvez não daria créditos à sua pregação. Mais uma vez, essa obra é a obra do Espírito Santo de Deus. Eu queria aqui aplicar para nós alguns pequenos pontos, né, sobre o que isso tem a ver conosco. Em primeiro lugar, você quer ver como é que isso é verdade? Isso tudo que nós dissemos aqui. Olhe para você, olhe para mim, olhe para nós aqui, para a nossa igreja. Será que você realmente se acha que é dotado o suficiente, que tem uma posição no mundo suficientemente condizente com a mensagem que você leva? Será que quem você é no mundo é do tamanho da mensagem que você carrega? Será que o prestígio que você tem, né, os louvores que você recebe neste mundo, os elogios, né, todas essas questões que nós possuímos, independente da carreira que nós desejamos, ou temos, ou prosseguimos, ou perseguimos, quem você é, não importa quem você seja, será que o que você é do tamanho da mensagem que você carrega? E a grande questão é, a Bíblia fala que não, que você, por maior que você seja neste mundo, você não passa, se você é um crente, não passa de um vaso de barro, muito frágil, que vira e mexe precisa ser quebrado para retornar às suas funções iniciais. Não há nada em você ou em mim que nos faça merecedor do favor de Deus ou desse reino.
Ao contrário desse reino que se assemelha nessa árvore frondosa, nós somos os mais miseráveis deste mundo. A excelência não está em nós, mas está em que nós carregamos, né? É ouro em vasos de barro. Não há lugar, né? Tendo isso em mente, não há lugar para prepotência, não há lugar para altivez, não há lugar para nos acharmos alguma coisa, quer seja na igreja, em qualquer outra circunstância. Não há lugar para isso, meu irmão. A glória está justamente naquele que fez frutificar a semente e que é poderoso em nossas vidas. E essa semente é poderosa em nossas vidas. A excelência não está naquilo que eu faço ou deixo de fazer, naquilo que eu consigo fazer. Não, a excelência está no poder de Deus, na semente que brotou em nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Não está em nós. A excelência está no grão de mostarda que frutificou e virou essa árvore frondosa. Não olhe para você, não se olhe como alguém que é digno de alguma coisa ou que é suficientemente bom para merecer isso. Às vezes pode parecer algo óbvio, né? Mas como a gente estava falando de manhã aqui, muitas vezes a gente, de forma evidente para as pessoas, a gente fala tudo isso de forma correta, mas no fundo do nosso coração agimos com altivez. No fundo do nosso coração agimos como melhores. No fundo do nosso coração agimos como aqueles que têm a doutrina correta e por isso somos os melhores. No fundo do nosso coração nós achamos que somente nós temos a verdade. No fundo do coração nós achamos que verdadeiramente somente a nossa família é melhor. No fundo do nosso coração, às vezes a gente acha que somente a nossa igreja é a boa. Sabe? No fundo do nosso coração. São sinais, muitas vezes, de que nós não entendemos que a excelência está no grão de mostarda. Está naquela semente de 2 milímetros. E pelo poder do Espírito Santo de Deus, ela se torna essa árvore tão frondosa. Em segundo lugar, não queira viver nesta terra uma vida cheia de prestígio, com pompas e status, querendo ser alguém neste mundo. Não considere isso como meta de vida para você. O Evangelho é aquele pequeno grão de mostarda de 2 milímetros de diâmetro. Ele sempre vai ser desprezado por aqueles que não foram chamados para experimentar o quão grandioso é o seu fruto. Mais uma vez, o Evangelho sempre será desprezado pelos de fora. Você pode ser o maior pregador, você pode ser o da melhor igreja, você pode ser quem você quer que seja, o prefeito, o presidente da república, mas se você é um cristão verdadeiro, você, como aquele que carrega essa semente, será desprezado. Não ache que você vai ser tratado com honra pelos de fora, porque você é crente, porque você é aquele que conhece a palavra, que você é aquele que está pregando a todo... Não, você não vai, você vai ser desprezado. Ou será que você pregava melhor que Jesus Cristo? O nosso Senhor foi desprezado, maltratado. O nosso Senhor foi descredibilizado. Os apóstolos, Paulo. Será que nós somos melhores que Paulo? Será que nós somos maiores que os profetas? Que Ezequiel? Jeremias? Todos esses foram desprezados por causa da semente. Todos. E aqui uma resposta para a liderança da igreja, né? Ou para aqueles que desejam, almejam, por exemplo, serem líderes. A liderança, ou aqueles que estão diante desse cargo tão honroso, são aqueles que receberão ainda mais apedrejamentos. Não há status em ser presbítero.
Não há status em ser diácono, não há status em ser pastor, não há status em ser nada disso, presidente do Supremo Concílio, não tem status nenhum. Se você pensasse bem, você veria que na verdade você é aquele que mais sofre, você é aquele que mais se doa, você é aquele que mais serve, você é aquele que mais recebe pancada, você é aquele que mais é humilhado. E glória a Deus por isso. O que não pode é haver em nossa cabeça uma ideia errada do que consiste o reino de Deus. É por isso que o Senhor está explicando do que consiste o seu reino. Para ninguém comprar gato por lebre, né? Às vezes as pessoas vêm na nossa igreja e compram gato por lebre, acham que é uma coisa, aí fica... Aí, rapaz, não era isso não. Não era bem isso não, sabe? Eu achava que, olha, eu ia ter uma vida tranquila, né? Que eu ia ser alguém honrado, que eu ia ter isso, que eu ia ter posses, que eu ia ter... Nada disso. Sai dessa. A pregação aqui não dá R$1, né? Mas é isso. É isso. Sabe, para aqueles jovens, né, que querem entrar na universidade, achar que vai ser isso, vai aquilo outro, não vai acontecer nada, não vai ser nada, tu vai ser menosprezado, tu vai ser vilipendiado, tu vai ser desprezado. No trabalho, eu sou crente, mas tu vai ser desprezado, tu vai ser menosprezado. Ou para aqueles que esperam muito desta vida, saibam, né? Como diz o apóstolo Paulo, aqueles que esperam para Cristo somente para esta vida é o mais miserável deste mundo. Nós vivemos em guerra, meu irmão. Nós vivemos num mundo hostil. E nesse mundo hostil a gente está batalhando, né? Não pense que você vai ter essa ideia de paz, isso é quando chegar no céu. Por enquanto a nossa paz está no meio da nossa família, no meio da igreja, experimentando já o dia do Senhor e quão belo vai ser aquele grande dia. Mas já no mundo lá fora nós estamos em luta, estamos batalhando. E eu estava numa reunião onde um presbítero falou comigo que aqui nós vivemos em paz. Aqui é uma paz, aqui no nosso conselho nós temos uma paz. E ele falando para mim, né? Eu falando assim, eu sei disso, glória a Deus, mas a ausência de guerra não é sinal de paz. Muitas vezes, para termos paz, precisamos ter guerra. Precisamos comprar boas brigas. Precisamos nos indispor. Precisamos, colocar a nossa cara a tapa. A ausência de guerra nem sempre é sinal de paz. Vide o nosso país. Será que o pessoal acha que a gente está vivendo uma paz absoluta aqui porque nós não temos carros blindados com tanques apontados para a nossa cabeça? Embora em alguns locais nós temos algo próximo disso. Será que a gente pode pensar dessa forma? Que nós vivemos uma paz absoluta aqui porque nós não estamos em guerra? Talvez o maior problema do Brasil é porque realmente nós não saímos da guerra. Porque se nós saíssemos da guerra verdadeira, lutando por aquilo que verdadeiramente importa, talvez aí sim nós buscaríamos a paz. Em terceiro lugar, não se esqueça de que nós estamos no meio do processo da germinação dessa semente. Essa árvore, ela já é uma bela árvore, porém, é somente no céu que poderemos contemplar o tamanho real da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Não viva neste mundo achando que você já chegou ao final, porque esse processo, essa árvore frondosa, só poderá ser contemplada na sua essência naquele grande dia. Hoje você tem vislumbre dessa árvore, mas você não consegue ainda enxergá-la na sua essência. Saiba que é somente naquele grande dia que você vai poder olhar para essa árvore e se abrigar debaixo dos seus ramos frondosos. Somente no céu que nós poderemos contemplar o tamanho real da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E aí você vai olhar para aquele grão de mostarda e olhar para o tamanho dessa árvore e você vai ver o quão poderoso é o Senhor que fez frutificar de forma miraculosa o seu reino.
E aqui você pode ser desprezado, aqui você pode ser humilhado, aqui você pode ser até mesmo morto. Mas saiba que a certeza de que essa árvore crescerá de forma que vai ficar à vista de todos e ninguém poderá escapar dela. Essa é a maior certeza das nossas vidas, essa é a nossa segurança. Você pode ser maltratado aqui, você pode ser desprezado, você pode ser tudo isso. Mas a grande certeza em nossos corações é que ninguém vai escapar desta grande árvore. Você pode estar enfrentando luto, você pode estar enfrentando câncer, você pode estar enfrentando a cegueira, você pode estar enfrentando a depressão, mas hoje você pode colocar a sua cabeça tranquilo no seu travesseiro, porque o reino de Deus, ele é vitorioso. O reino de Deus, ele não perde. O reino de Deus, ele é mais que vencedor. E sendo o reino de Deus vitorioso, se você compreende essa parábola, é porque o Senhor revelou os seus mistérios a você. E o que há de mais precioso para nós em compreendermos os mistérios de Deus? Compreendendo esses mistérios, nós podemos viver neste mundo hostil, neste mundo tenebroso, com a convicção e com a certeza de que nós somos seus filhos e que nós veremos o Senhor face a face. Essa certeza, ela não pode jamais sair do nosso coração. O vislumbre dessa árvore, a certeza do grão de mostarda em que se transformará essa semente, em que está se transformando, ela não pode sair da nossa mente. Em último lugar, e aqui vai uma mensagem de encorajamento a todos nós. Se você perdeu a percepção da grandeza dessa semente, do poder da sua mensagem, lembre-se de que Cristo, por meio da sua palavra, nos faz entender o quão precioso é o seu evangelho, o seu caminho. E a instrução, o encorajamento que nós temos aqui a partir desses versos, e também um pouco naquilo que nós lemos na parte da manhã, é que não há opção para nós retrocedermos. Retroceder não é uma opção. Voltar atrás não é uma opção. Abdicar de toda essa caminhada, porque nós perdemos de vista o tamanho dessa árvore, não é uma opção. A nós precisamos prosseguir, porque aquele quem nos chamou também nos faz perseverar nos seus caminhos. Aquele quem nos chamou já nos faz experimentar do seu cuidado. Quando nós aninhamos, debaixo dos seus galhos, experimentando o cuidado das suas folhagens, nos protegendo dos grandes predadores. São nos galhos, ou debaixo dos galhos do Senhor, que nós somos protegidos de Satanás, da nossa carne, protegido do pecado, protegido do mundo. É debaixo dessa árvore. Quando você sai desta árvore, quando você retrocede, quando você abdica dos seus cuidados, você simplesmente está colocando a sua vida em risco. Você simplesmente está se colocando diante de salteadores, diante de inimigos, diante daqueles que estão em busca apenas da sua alma. E a má notícia é que eles não precisam de muito tempo para isso. E é por isso que nós jamais podemos retroceder. Se nós estamos desanimados, se nós estamos entristecidos, se nós estamos de alguma forma deprimidos, se nós estamos desestimulados, a certeza e a segurança, a solução para nós é sempre encontrarmos abrigo debaixo das árvores do reino de Deus. Lembra do Salmo 91, lembra do Salmo 23, lembra dos Salmos, o quanto que é maravilhoso termos um pastor que cuida de nós, que nos dá proteção, que nos coloca debaixo das suas sombras, que nos dá alimento, repouso, que nos dá águas que saciam a nossa sede, que nos faz alimentar em pastos verdejantes. Isso só é possível debaixo do reino de Deus.
Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos faça prosseguir nos seus caminhos. Nós entendemos, ó Pai, que o teu reino, ele não é um reino de soberbos. Ele não é um reino de poderosos. Porque só há espaço para um poderoso. E esse poderoso é o Senhor. É a semente do Evangelho. A excelência está no Senhor. Está na mensagem que nós carregamos. Que em toda a nossa vida nós possamos apontar para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Que a nossa vida seja um outdoor, ó Pai, apontando para Jesus, a semente do Evangelho. Que em nenhum momento nós venhamos nos ensoberbecer. Que em nenhum momento a vaidade, a grandeza, a idolatria venha tomar o nosso coração. Mas que nós venhamos entender e compreender que só há vida no Senhor, só há alimento no Senhor, só há paz no Senhor, só há vida no Senhor. Receba-nos, ó Pai, receba o teu povo. Recebam aqueles, ó Pai, que estão nesta noite angustiados, deprimidos, preocupados, cabisbaixos. Que o Senhor, pelo poder do Evangelho, os faça entender que a nossa mente deve estar em Ti, nessa árvore frondosa que é o Teu Evangelho, recebendo do Senhor o verdadeiro alimento para nossas almas e para a vida da nossa família e da nossa igreja. Perdoe os nossos pecados, perdoe nossos joelhos trêmulos, perdoe a nossa vida tão titubeante, ó Pai. Firma os nossos pés, pelo poder que há no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.